Salvar vidas é, claro, a missão de qualquer hospital. Mas para que essa missão seja cumprida, a saúde financeira da própria instituição precisa estar em dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos indicadores-chave, nos KPIs, que fazem essa máquina tão complexa rodar do jeito certo. Bom, vamos começar com um conceito que é a base de tudo, a economia do leito. Pensa só, um hospital tem custos fixos gigantescos. Equipamentos, estrutura, pessoal, tudo isso custa dinheiro, esteja em uso ou não. Então, um leito que fica vazio, ele não para de gerar despesa, mas ao mesmo tempo não gera um centavo de receita. É um verdadeiro dreno financeiro. Entender isso é o primeiro passo para uma gestão inteligente. Então, a grande pergunta é: como é que a gente transforma esse desafio em uma oportunidade? A resposta está toda na medição e no gerenciamento do fluxo de paciente. A gente precisa de métricas, de números que mostrem em tempo real como a nossa capacidade está sendo usada. E aqui está o nosso primeiro grande indicador, a famosa taxa de ocupação. O mais interessante aqui é o equilíbrio super delicado que esse medidor mostra. Se a taxa fica abaixo de 80%, a gente tem ociosidade financeira, ou seja, estamos perdendo dinheiro. Agora, se passa de 85%, o risco para a segurança do paciente começa a aumentar. Superlotação, o bloqueio de leitos. O ponto ideal, aquela faixa de ouro, fica ali no intervalo bem apertado entre 80% e 85%. E para a gente conseguir otimizar essa ocupação, precisamos olhar para duas métricas que são irmãs. De um lado, o giro de leito. Ele basicamente nos diz quantos pacientes diferentes a gente consegue atender na mesma estrutura, no mesmo leito. Quanto maior o giro, mais eficiente a gente é. Do outro lado, a média de permanência. Essa aqui é crítica, principalmente naqueles modelos de pagamento fixo. Pensa bem, se o hospital recebe um valor fechado por um tratamento, cada dia a mais que o paciente fica internado sem necessidade clínica está comendo a margem de lucro. Isso nos leva a uma questão importantíssima. Ok, manter os leitos ocupados é a meta. Mas será que toda a ocupação é igual do ponto de vista financeiro? A resposta, claro, é não. E agora que a gente muda um pouco o foco. Vamos sair da gestão de fluxo e mergulhar na análise de custos e receitas. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa balança financeira. De um lado da balança, o custo por paciente dia. Ele mede a nossa eficiência. Quanto custa, de fato, manter um paciente internado por um dia? Do outro lado, o ticket médio, que é a receita que cada atendimento gera. Ele nos ajuda a entender se estamos lidando com casos mais simples ou mais complexos. O segredo da rentabilidade mora justamente no equilíbrio entre esses dois. E para ir ainda mais a fundo nessa análise, existe o HCI, o Índice de Custo Hospitalar. Pense nele como se fosse um raio-x financeiro de alta precisão. Ele compara o custo real de um procedimento com o custo que era esperado. Se a balança pesa mais para o lado do custo real, como a imagem mostra, pronto, a gente acabou de achar uma ineficiência que precisa ser corrigida. É uma ferramenta poderosíssima. Bom, então a gente já falou de indicadores de fluxo, de custo, de receita. São muitas peças se movendo ao mesmo tempo, né? O grande desafio de uma boa gestão é conseguir enxergar o cenário completo e não só as partes isoladas. E para isso, a gente precisa de uma ferramenta que junte tudo isso num lugar só, um painel de controle. E aqui está ele, o painel de controle integrado. Ele é genial porque organiza os KPIs em 3 grandes áreas: liquidez, que é a saúde do caixa, o fôlego financeiro; fluxo, que a gente já discutiu bastante; e estratégico, que envolve custos e receitas. O objetivo é muito claro: monitorar, comparar e, o mais importante, otimizar. Agora, vamos dar um zoom especial na coluna da esquerda, a de liquidez, porque ela é simplesmente vital para o dia a dia da operação. O primeiro indicador de liquidez que a gente olha é a liquidez corrente, ou LC. A fórmula é até simples. É tudo que o hospital tem para receber no curto prazo, dividido por tudo que ele tem que pagar nesse mesmo período. Resumindo, ele responde àquela pergunta básica: a gente tem grana para pagar as contas dos próximos meses? Um resultado acima de 1 já é um bom sinal de fôlego. Logo depois vem essa sigla famosa, o EBITDA. Esse nome complicado, na prática, quer mostrar o quanto a operação do hospital gera de lucro, sem contar juros, impostos e outras questões contábeis. Só que, e aqui tem um ponto de atenção gigante, EBITDA é uma coisa, dinheiro no banco é outra. Um hospital pode ter um EBITDA maravilhoso no papel, mas quebrar por falta de caixa. E é exatamente por isso que a gestão ativa da liquidez faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. E isso nos leva direto para um dos indicadores mais críticos de todos, o prazo médio de recebimento, o PMR. Ele mede, em dias,
quanto tempo o hospital demora para receber o dinheiro por um serviço que já foi prestado. É um número que impacta o fluxo de caixa na veia. Afinal, não adianta nada ter uma receita enorme se esse dinheiro só vai entrar na conta daqui a vários meses, certo? E o impacto no caixa é gritante, como a gente pode ver aqui. Com PMR baixo, é como se a torneira do dinheiro estivesse bem aberta, enchendo o caixa rapidamente. O hospital respira, tem capital de giro. Agora, com PMR alto, essa torneira fica só no conta-gotas. O hospital, na prática, está financiando seus pagadores, e o caixa vai secando, o que pressiona toda a operação. Otimitar o PMR, portanto, não é um mero detalhe. É uma questão de sobrevivência. Então, o ponto central de toda a nossa conversa é este: uma gestão eficiente, baseada em dados, literalmente salva o hospital. Não se trata só de cuidar dos pacientes, mas de cuidar da saúde financeira que permite que todo o resto aconteça. É a combinação de uma boa auditoria de processos com a tecnologia certa para monitorar esses KPIs que transforma o fluxo de caixa e garante a sustentabilidade da instituição. E para fechar, fica uma reflexão. Com ferramentas como esse painel de controle que dão uma visão tão clara da operação, será que a gestão consegue finalmente sair do modo apagar incêndio e passar a ser verdadeiramente proativa, antecipando problemas, otimizando recursos e, no final das contas, entregando um cuidado ainda melhor para os pacientes? Fica aí a questão. Muito obrigada por acompanhar essa análise.